Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você do nosso querido estado de Santa Catarina, que Deus te ilumine, que a sua semana não termine sem que você tenha vitórias, resultados. É isso que nós determinamos todas as segundas-feiras aqui no Congresso para o Sucesso. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Por isso, meu amigo e minha amiga, a cada dia que passa, mais e mais pessoas vêm chegando aqui e entendendo que sem um pacto com Deus, sem uma direção divina, sem uma orientação de acordo com a palavra, não tem como vencer aí fora. Um dia o mal, depois do Senhor Jesus estar 40 dias no deserto, chegou para ele e disse assim, olha, você pode transformar essas pedras em pão. E o Senhor Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Você que diz assim, olha, eu estou passando por lutas, por dificuldades, e as propostas estão vindo. As situações para mim voltar para o crime, para me assaltar, para me roubar, para me envolver num negócio errado. É transformar as pedras em pão. Eu quero dizer para você, não faça isso. Vem buscar de Deus uma direção, vem buscar forças nele, porque vai dar certo e você vai mudar a história da sua vida. Eu vou começar com um depoimento que eu coloquei na última segunda-feira aqui no Congresso. A história do Cleito. Já veio de uma família de sofrimento, uma família sofrida, perdão. E aí fez um pacto com Deus e a vida mudou. Acompanhe a história dele. Meu nome é Cleiton Moreira, tenho 41 anos. Vivi uma infância muito difícil. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, mas não conseguiam colher resultado desse trabalho. E as poucas vezes que havia um resultado positivo, logo em seguida eles perdiam. Essa frustração acabou impactando numa depressão da minha mãe. Minha mãe vivia extremamente depressiva e se entregou ao alcoolismo até que então ela tomou algumas decisões em tentar tirar a própria vida, porque ela entendia que aquilo não teria mais uma solução. A última tentativa de suicídio, ela saiu de casa alcoolizada e tentou tirar a vida acidentando um carro. Após esse acidente, ela chegou à Igreja Universal, ela chegou à fé e aprendeu que havia uma solução para a vida dela, que ela não precisava mais viver entregue ao alcoolismo, viver depressiva. A partir de então, assim como ela teve a oportunidade de conhecer a Deus, ela trouxe esse convite para toda a família, para todos os irmãos e até mesmo para o meu pai, que naquele momento eles estavam separados, porque as brigas no passado eram intensas, então não havia mais um convívio de um casal. E foi aí que eu cheguei. Cheguei na igreja, um adolescente, cheio de complexos, cheio de medos, cheio de incertezas, aonde nós tivemos a oportunidade de conhecer a Deus, ter o Espírito Santo, e aí começamos realmente a usar a fé. Então nós provamos a Deus e tudo na nossa vida começou a mudar. Então fui crescendo profissionalmente, fui conquistando, conheci a minha esposa na igreja, casamos, crescemos profissionalmente junto. Só que num determinado momento, nós tomamos uma decisão errada. Nós estávamos focando demais no crescimento profissional e financeiro. Então, nós saímos da posição de segundo para se tornar o primeiro. E isso realmente foi um momento muito ruim na nossa vida, porque começou-se a haver perdas, porque o nosso foco não estava sendo mais priorizar as coisas de Deus. Nós não deixamos de frequentar as reuniões, mas nós estávamos priorizando o lado profissional e financeiro. Foi aí que, infelizmente, nós perdemos tudo, praticamente tudo. Perdemos a nossa casa, que eu e a minha esposa tínhamos conquistado, e voltamos a estaca zero. Até que nós relembramos que através da fé tudo era possível. Relembramos que nós estávamos na posição errada. Nós precisávamos voltar a ser o segundo. Unimos a fé, eu e a minha esposa, clamamos a Deus, fizemos uma prova com Deus, nos lançamos
né? Voltamos a realmente priorizar o altar, priorizar a fé, honrar a Deus nas primícias. E as coisas começaram novamente a mudar. E Deus, Ele nos deu uma direção, falou assim, olha, eu quero que vocês prosperem, a minha intenção é que vocês cresçam, só que é para que o meu nome seja glorificado, não é simplesmente para você ter um conforto, mas para que realmente você use através do seu testemunho, para que outras pessoas tenham acesso, para que através dos recursos que eu disponibilizo para vocês, vocês possam financiar mais ainda, para que essa oportunidade chegue para outras pessoas. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Eu cheguei a um carro máximo numa determinada empresa, eu era diretor nessa empresa, e Deus nos deu uma direção de comprar uma empresa falida, quebrada, cheia de problemas. Para todos isso era uma decisão errada, mas nós tínhamos a certeza que era a decisão de Deus, que era uma direção de Deus. E foi aí que nós nos lançamos, sempre focado em honrar a Deus, em não assumir mais a primeira posição, e sim ficar em segundo lugar. E a empresa, ao longo dos anos, foi crescendo. Hoje, ela se tornou uma empresa com um potencial importante no segmento que nós trabalhamos, né? Se a gente for comparar a nível de faturamento, hoje ela fatura aproximadamente 15 vezes mais do que faturava há 7 anos atrás. E com tudo isso, Deus foi permitindo a gente ter conforto, ter momentos em famílias prazerosos, né? Ter acesso a uma estrutura de vida física e financeira que nós não tínhamos na nossa infância. Tivemos a oportunidade de fazer inúmeras viagens, de realmente comer do bom e do melhor dessa terra. Quando nós realmente assumimos a posição de segundo, novamente, que é uma posição que nós não vamos mais deixar, né? Sem dúvida nenhuma, as conquistas vieram, só que houveram e sempre vão haver momentos difíceis. E eu acredito que Deus, Ele permite que esses momentos difíceis aconteçam para que a gente possa usar a fé. E foi o que vem acontecendo. Os momentos difíceis, o mundo inteiro passou por um momento complexo agora de pandemia, não foi diferente para a nossa empresa, para os nossos negócios. Toda vez que a gente faz a prova, Deus, Ele responde, né? Obviamente que às vezes nós temos uma expectativa, né? Mas Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós, mas sempre Ele responde. Às vezes a resposta não é um sim, a resposta é um não, né? Mas nós temos que ter essa maturidade, essa espiritualidade de entender que a vontade de Deus é soberana. O maior presente, o maior milagre que aconteceu no início da nossa carreira de fé foi o Espírito Santo. E foi essa estrutura espiritual que nos permitiu, de quando a gente cometer um erro, né, uma decisão errada durante a nossa caminhada, que nos permitiu a relembrar, a voltar, a permanecer na fé. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa prioridade é o Espírito Santo, é desenvolver cada vez mais uma intimidade com Deus. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do nosso querido estado de Santa Catarina, e você se identificou com a história do Cleito. Você diz assim, pastor Juliano, parece que tudo que aconteceu na vida dele, o começo da vida dele, é a minha realidade, é o que eu estou vivendo hoje. O passado dele, o que ele enfrentou, o que ele passou na vida, parece que eu estou vivendo e trilhando a mesma história. O que eu tenho que fazer? Como que eu começo? Você começa como ele começou. Ele veio, ele fez a parte dele. A mãe dele veio. Um dia teve uma situação e ela falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Você não pode mais continuar tentando vencer aí na força do seu braço. Você não vai conseguir. Você que é viciado ou viciada, como que você vai se libertar de um espírito do vício, de uma perturbação na sua mente, sem uma ajuda do alto, sem uma ajuda do nosso Pai Celestial? É impossível, meu amigo. Você que trabalha, você luta, mas você não vê resultados, você não consegue ver a vida andando. Isso é difícil, isso é triste e você precisa colocar um ponto final nisso. Segunda-feira agora
tanto às 7, como às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, você pode estar conosco. E nós vamos abençoar todos os construtores e todos aqueles que trabalham na área da construção civil. Nós vamos abençoar. Acompanhe agora essas duas histórias, esses dois aí trabalham nessa área. E daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? Cláudio Micota. Seu Cláudio, né? Seu Cláudio, quando o senhor começou a vir em segunda-feira, quando o senhor chegou aqui no Congresso, como é que estava a situação? Bom, a princípio eu já tinha começado há muito tempo, né? Só que a gente deu uma parada, deu uma saída, né? E com isso tudo veio que nem diz outro, afundar o barco, né? E aí ficou difícil mesmo, que não tinha mais como lutar mais, né? Inclusive até a gente já tinha terminado uma obra grande, e ficamos parados em mais de 2 semanas sem nada para fazer, e as coisas começam a complicar cada vez mais. Aí e começa a bater o desespero também, né? Inclusive eu vim aqui até na catedral aqui falar com o pastor Odoni aqui, que a situação estava insuportável, né? E a partir daquele momento que a gente fez a oração em cima do altar aqui com o pastor Odoni, né? As coisas tudo mudou de rumo, né? E já saímos dali, no outro dia a gente pegou um serviço pequeno, né? Mas já deu para suprir um pouquinho a demanda. Passando isso, dia 1º de agosto já entrou um contrato maior que a gente está executando, e tem o próximo aí para sair agora, por essa semana ou na outra, para sair um grande daí. Seu Cláudio, muitas pessoas estão agora assistindo a gente igual como o senhor estava. Um dia esteve no Congresso, um dia fez aqui o pacto com Deus, pegou a Bíblia do pacto, pegou o peitoral do juízo e para. Você vê que quando a pessoa para, parece que o mal se apossa, parece que ele vem e domina, né? O senhor chegou a ficar parado, sem nada. Sim, fiquei parado já, um bom tempo já. E por sinal, eu já dei testemunho em cima desse altar, e testemunho grande, até o pastor Odoni lembra disso. E daí tudo voltou a estaca zero, sabe? E aí a gente recomeçou de novo, e graças a Deus está dando tudo certo. Nunca mais vai parar. De maneira alguma, né? De maneira alguma, não. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Vilmar. Seu Vilmar, né? Seu Vilmar, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que Deus fez pelo senhor? Foi muitas coisas, porque eu cheguei aqui totalmente destruído. Até eu conversei uma vez com o senhor ali, estava totalmente endividado, com o nome sujo, minha empresa totalmente parada, né? Sim. Tava uma coisa horrível. Para mim parecia que não tinha solução mais. O senhor falou assim, olha, parecia que não tinha solução, né? Quantas pessoas, seu Vilmar, está assistindo esse programa, está ouvindo essa rádio, e ela pensa, devido ao sofrimento dela, que para ela também não tem solução. O senhor chegou a pensar isso? Que estava perdido? Pastor, muitas vezes eu achava que esse ano que o senhor falou para a gente determinar, né, que tinha que acontecer coisas novas. Para mim era uma coisa impossível. Eu tinha dívidas assim, sabe? Minha empresa tudo endividada, clientes assim, sabe? Muitos anos que eu tinha clientes, tinha perdido vários clientes assim, pastor. Era uma coisa, parecia que um abismo puxava do abismo. Sim. Eu coloquei os pés aqui no pacto, fiz um pacto com Deus mesmo, né? E uma benção maior, que eu tinha uma dívida com um cliente, uma dívida era de 50 mil reais. Essa eu não falei para o senhor ainda, né? E um cliente meu mesmo, eu comecei a trabalhar para ele, prestar serviço, até ele me chamou de volta, e eu devia, eu digo, eu vou trabalhar, eu pensando assim, ele vai descontar essa dívida. Para mim, comecei a trabalhar, eu falei para ele, não, vamos descontar uma parte, E o que foi? A hora que eu terminei as obras, peguei várias obras dele. Quando chegou achando que ele ia descontar uma parte ali, ou 2, 3 vezes, ele chegou, seu Vilmar, a tua dívida está quitada. Eu fiquei assim, não sabia o que falava, milagre, né? Um milagre, 50 mil, ninguém dá 50 mil para ninguém, pastor. E o que eu acho interessante é que quando nós lemos na Bíblia que Deus fez milagres lá no passado, Deus fez milagres extraordinários, isso acontece também nos dias de hoje, né? Sim, com certeza, pastor. Porque eu fiquei pensando, porque geralmente todo mundo quer cobrar, né? E eu fiquei ali, sem contar que eu tenho trabalho com essa empresa, eu tenho trabalho para o ano todo. Eu comecei o ano,
Eu terminei o ano com trabalho com eles e vai... O mês de janeiro eu tenho trabalho, eu toco obras neles. Ele tem vários patrimônios, né, fora, né, daqui de Florianópolis. Esse doutor, esse médico que eu falei para o senhor. Sim. Compensa obedecer. Pastor, olha, não existe outro caminho. E o principal de tudo, a paz que eu tenho dentro de mim e o Espírito Santo, pastor. O maior presente que eu digo assim, que eu acho, para mim, parecia que era impossível. E eu, pela misericórdia de Deus, eu fui agraciado com essa bênção. Hoje, tudo diferente, seu Vilmar. Pastor, eu tenho alegria. Eu acordo de manhã, para mim, todos os dias é uma alegria. Uma vez eu me acordava cansado de manhã. Hoje não, para mim. É verdade. Todo dia é uma alegria para mim. As forças renovadas, né? Com certeza. Que Deus abençoe o senhor. Muito mais vai vir. Não perca essa fé, porque coisas grandes estão vindo aí. Amém, pastor. Eu creio. Dividida em diversas ramificações, a construção civil movimenta de forma significativa a economia de todo o país. Seja o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro, o armador ou o mestre de obras, cada um possui a sua importância para que os projetos sejam concluídos com rapidez e qualidade. Se você é um profissional da área e deseja receber de Deus a capacidade e o poder para desenvolver o seu talento e crescer no seu ramo de atuação, venha nesta segunda-feira, dia 5 de junho, e receba a bênção especial para os profissionais da construção civil, no Congresso para o Sucesso. E se for possível, se tem como você fazer isso, você conhece alguém que trabalha nessa área da construção civil, você sabe que a pessoa está enfrentando um problema, começou uma obra, não está conseguindo concluir. Nós vamos orar também pelas obras inacabadas. Você começou a sua casa, está parado. Você começou aí a empreender e tudo está dando errado. Você começou uma reforma, faltou o dinheiro. Deus não quer que você passe por isso. Deus não quer que você sofra com isso. E por isso que nós vamos abençoar. Acompanhe agora mais histórias, mais depoimentos de pessoas e daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome da senhora? Fabiane. Dona Fabiana, e o seu? Daniel. Daniel, né? O que aconteceu, dona Fabiana, vindo no congresso, peitoral do juízo, sua fé? O que Deus abençoou? Então, pastor, eu estou na igreja já há 28 anos e tenho sempre experiência com Deus, né? Poderia relatar várias situações que aconteceram, mas a última que aconteceu agora foi que eu passei na OAB. Sim, na prova Na prova da OAB. Eu fiz a prova, cheguei em casa, o Daniel perguntou, e daí, como foi? Eu acertei, fiz certinho, só por causa que eu errei alguns artigos. Sei que a banca da FGV mudou o gabarito. E foi pela fé mesmo, assim, eu creio que o Senhor Jesus que abençoou, porque ela mudou o padrão resposta e uns artigos, umas leis eu consegui acertar por causa dessa mudança e eu passei. Você vê, dona Fabiana, que quando se busca a direção de Deus, Deus cria uma situação para abençoar, né? Sim. A senhora imagina essa pessoa que está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV, que está lá com medo da prova da ordem, estudou tanto, é ou não é? Sim. Se ela vir buscar uma direção, Deus abençoa ela, né? Sim, Senhor, aqui a gente está para isso, né, pastor? Fazendo as correntes, buscando no Senhor Jesus, sempre buscando a orientação. E o Senhor Jesus abençoa, Ele honra. Com certeza. Daniel, você abriu uma empresa de construção civil? Eu cheguei aqui na igreja derrotado com 100 mil reais de dívida, né? Sei. E o banco me ligando todo dia, me aloprando. Deus abriu uma situação que eu quitei essas dívidas com 2 mil reais. Sei. Dali para Todos os dias ligava, perturbação e você devendo. E hoje eles ligam para oferecer crédito, né? Sei. É como mudou a situação, né? Quer dizer que se a pessoa, Daniel, ela vem buscar, ela pega o peitoral do juiz e ela começa a obedecer, Deus abençoa ela, né? Com certeza, obedecendo, Deus honra a pessoa aqui no Muito altar. mais vai vir na sua vida. Para ou continua? Continua sempre. Com certeza. Deus abençoe, tá? Amém. Dona Cleonice, muito legal a sua história. A senhora veio aqui segunda-feira, peitoral do juízo, Peitoral do juízo. pedindo a Deus uma direção. Uma direção. Uma direção. E qual foi a direção que Deus deu para a senhora? Costuras. Costura. Nunca tinha costurado na minha vida. Nunca tinha costurado. Não.
E a senhora começou a costurar? Comecei. Já deu o primeiro passo? Já. E essas fotos que a pessoa de casa está vendo agora é o que a senhora já está fabricando? Eu já tenho encomenda, né? Já fiz, já vendi também. Aventais e almofadas, toalha de mesa, tudo que... Começou a vender? Eu comecei a vender, já vendi. Pedindo a direção de Deus? Pedindo a direção de Deus. Que legal. Quer dizer que agora a Cleonice começou a empreender. Comecei. E vai dar certo. Já deu certo. Que bom. Fico feliz pelo sonho da senhora estar aí se realizando. Amém. Deus abençoe. Amém. Qual o nome do senhor? É Claudinei. Seu Claudinei, fazendo um pacto com Deus, depois que o senhor pegou essa aliança consagrada, o que aconteceu? Pastor, foi na primeira semana, já que a partir do momento que eu peguei a aliança, né? Nós tínhamos um contrato para fechar com um banco, e a gente já vinha há tempo já querendo fechar um acerto com eles, né? Com a nossa empresa. E naquela semana aconteceu o quê? Eu peguei a aliança e eu senti uma vontade de ligar para a pessoa que é o responsável, que é um gerente, é uma pessoa que comanda todas as regionais de São José e Florianópolis. Sim. E entrei em contato com ele, não consegui falar diretamente com ele, mandei um recado pelo WhatsApp, sendo que eu conheço já ele já, né? E passou dias depois que eu digo assim, 2, 3 dias depois, uma pessoa responsável por uma agência dele, através dessa pessoa, no caso, né? Entrou em contato comigo e pedindo um orçamento pra gente, de uma agência. Dessa uma veio mais 3 agências, no caso. Mais 3? 3, é. E uma está fechada, nós já estamos quase finalizando o trabalho já. O senhor pode afirmar, então, que funciona? Com certeza. Toda segunda-feira o senhor sai de onde para fazer o congresso? Eu saio de São José para cá, né? São José. É o local exato, que eu trabalho pela ilha de um lado e do outro, no caso. Não para? Não paro, graças a Deus. Mas quando chega o congresso segunda-feira, é uma audiência que o senhor tem com Deus? Não tem o horário certo. Um dos horários eu estou aqui. Amém. Isso, tá? Para ou continua? Não paro nunca. Amém. Não. Deus te abençoe. E eu digo uma coisa para o senhor, é só o começo. Amém. Muitas coisas vão acontecer, tá bom? Deus te abençoe. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. E nós vamos abençoar todos os construtores. Você que trabalha na área da construção civil, você que tem uma obra inacabada, vai estar conosco nessa segunda-feira. As coisas vão andar, as coisas têm que andar para você. Você vai entrar aqui, vai receber uma direção, Deus vai cercar você de pessoas boas, pessoas que têm palavra, pessoas que querem somar com você aí nessa construtora, que quer vestir a camisa com você. É isso que nós determinamos aqui. Às vezes nós oramos aqui, pedimos até para Deus abençoar os clientes, os funcionários, porque você tendo uma equipe boa, gente boa com você, a empresa anda, a empresa prospera. Deus abençoe vocês. Fique aí com essa mensagem que fala a respeito do domingo, às 7 orações, às 9h30 da manhã. Todos os domingos, pessoas de diversos lugares se encontram na concentração de Fé e Milagres, que acontece às 9h30 da manhã na Catedral Universal, com o propósito de se encher do Espírito Santo e se manter forte para uma nova semana. Quem participa desta reunião acompanha o clamor dos 7 pastores, uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer área de sua vida. Meu Deus, venha curar essa alma, venha arrancar esse fardo, esse peso que essa pessoa está enfrentando. Então, meu Deus, nós determinamos que as portas se abram para essa empresa, meu Deus, se abram para esse trabalhador. Determinamos, meu Deus, que na vida de todos que aqui se encontram, haja essa paz, haja essa alegria, essa felicidade. Você tem algum problema que acredita não ter mais solução? Acha que não existe uma forma de ser feliz realmente? Não perca mais tempo parado. Já estamos na metade do ano e você precisa tomar uma atitude diferente. Esteja conosco neste próximo domingo. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis.